Feliz mais uma vez, meus queridos irmãos, de estar aqui na casa do Senhor. Aleluia, agradeço a oportunidade. Posso dizer para os irmãos, aleluia, que hoje conversava com o pastor Paulo Filho à tarde, e ele me dizia que hoje vai pregar ali na cidade do Itaqui, né? Estão com uma grande campanha na sexta, no sábado e no domingo. O pastor Paulo visita os familiares ali naquele lugar, né? E tem sido nosso profeta no campo. Nosso missionário está se movimentando, está recebendo o convite. Então a gente vê que esse projeto que nasceu no coração do Senhor, ele está gerando frutos aqui dentro dessa casa de oração. Pessoas aqui, irmãos, recebem sabedoria, recebem profecia, e desse lugar aqui saem pregando. O pastor Paulo me falava que convite até da Argentina recebeu para pregar naquele lugar, aleluia. E eu vejo quão grande é o amor do Senhor para nossas vidas, porque às vezes achamos que não temos estrutura, não temos a capacidade, e realmente às vezes não temos, mas é Ele que nos capacita, Ele que nos dá, aleluia, nos fortalece, nos dá a saúde, nos dá o vigor, e é por Ele e para Ele que nós caminhamos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis abrir, meus queridos irmãos, a vossa Bíblia, os irmãos que tenham aí, aleluia, a Santa Escritura, no livro do Apocalipse, meus queridos irmãos, no capítulo 1, aleluia, no versículo 9 em diante, aleluia. Prometo ser breve, meus queridos irmãos, até onde o Espírito nos direciona nesta noite, aleluia. Amém, Jesus. Os irmãos que acharem, aleluia, podeis dar um glória a Deus, aleluia, para que possamos, aleluia, começarmos a leitura. Assim glória. Diz a palavra. Aleluia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, porque causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve um livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me eu para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes, aleluia, talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz dele era como voz de muitas águas, aleluia. Tinha a mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve tu, pois essas coisas que viste,
e as que são, e as que hão de acontecer. Até aqui, meus queridos irmãos, podeis assentar, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Palavra poderosa, aleluia, neste livro de Apocalipse, aleluia, Glória que é a o Deus. livro da revelação, Aleluia. um livro, meus queridos irmãos, aleluia, estudando ele, aleluia, se não é pela direção do Espírito, não podemos, aleluia, destrinchar esta palavra, pois é o Espírito que nos dá, aleluia. Aleluia. E vemos que é um livro cheio de simbolismo, aleluia, que somente tendo o Espírito do Senhor habitando em nós, aleluia, nós servimos como templo dele, podemos pegar essa mensagem, aleluia, poderosa, glória na qual Cristo vai dizer, aleluia, eis que estou vivo, mas estive morto, e tenho a chave, aleluia, da morte e do inferno, aleluia, porque hei de vir, aleluia. Sabemos que Cristo virá, aleluia, mas te mostrando esse contexto, a direção que eu vos trago hoje, aleluia, que quem escreveu este livro de Apocalipse é o apóstolo João, aleluia, o homem que se intitula nos textos, nas epístolas, na qual escreveu, no seu evangelho, um homem que se intitula como discípulo amado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele vai escrever o livro e dizia na sua palavra, chamando a si mesmo de discípulo amado, Glória a Deus. o discípulo a qual Jesus amava, aleluia. Mas procurando na palavra, vemos aqui em Apocalipse, Jesus irá, aleluia, se revelar a ele, dizendo, escreve, João, aleluia, aquilo que eu tenho dito, aleluia. Mas vemos aqui que ele estava numa ilha chamada Patmos, e nesse lugar é lugar de prisão, aleluia, estava ele preso nesse lugar, e a palavra vai falar aqui, meus queridos irmãos, ele mesmo dizendo, achei-me preso, aleluia, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, glória e do a Deus, testemunho de Jesus. aleluia. Você vê aqui um profeta de Deus, o último discípulo, aleluia, profeta. Ele estava só, porque no seu tempo, todos os outros discípulos já haviam morrido pelo mesmo testemunho de Jesus. Glória a Deus. Todos haviam sido ceifados a sua vida porque pregavam o Evangelho. Aleluia. Segundo a tradição, João ele foi enviado para a ilha porque não puderam ceifar a sua vida antes. Outros tentaram tirar a vida de João, mas eu quero te dizer, aleluia, que aquele que é escolhido para tal e assume responsabilidade com a obra, aleluia, o inferno pode se levantar, mas aleluia, a obra vai ser feita, porque quem é o dono da obra é Deus, aleluia, é Jesus. Não tem inimigo que vai te deter no caminho, amada igreja do Senhor. Pode te jogar para Patmos da vida, tentar te cativar, mas se tu tem promessa na tua vida, eu digo hoje para ti, segundo tal qual a palavra de Deus, Deus poderoso, o Senhor vai te levantar, Deus, o Senhor vai te entregar em tuas mãos coisas grandiosas que ainda tu não conhece, para ti, para tua casa, para tua família, para o teu marido, para os teus pais, para os teus filhos, para tua herança. Receba o que o reino tem para te dar, aleluia, e tome a posição na casa que ele quer te usar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse apóstolo que eu vos digo, chamado João, nem sempre ele foi assim. O apóstolo na qual Jesus amava, Jesus o chamou, aleluia, quando começou a chamar os discípulos. Estava ele lá, à beira do mar da Galileia, pescando com seu
Tiago. Glória a Deus. A Bíblia fala que os dois estavam com seu pai, chamado Zebedeu. E este homem, ele tinha, aleluia, um barco. Todos eles eram pescadores, pescavam Aleluia. sobre o mar da Galileia. Deus poderoso. Mas nesse dia apareceu um homem. E esse homem era o Verbo que se fez carne. Glória a Deus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E ele chegou, estava ali João, estava ali Tiago, com seu pai. E a palavra diz que eles estavam guardando as redes, porque nada pescaram naquele dia. Estavam, quem sabe, costurando as redes, Aleluia. arrumando. Mas aquele dia Jesus chegou e eles abandonaram a pesca. Glória a E Deus. começaram a pescar homens naquele dia. Deus. Começaram a caminhar com Jesus. João, ele já era discípulo de João Batista. Glória. Quem sabe João Batista dizia: aquele que há de vir virá. Deus poderoso. E segundo a palavra, sabendo João também que Cristo estava ali o chamando para uma caminhada. Aleluia. Ele, conhecendo aquilo que João Batista pregava, prontamente caminhou com Jesus. Glória a teu nome. Mas agora, escolhendo caminhar com Jesus, quem sabe, aleluia, ainda precisamos arrumar durante o caminho algumas coisas, porque segundo Jesus mesmo vai falar, dar testemunho de João e de Tiago, estes homens teriam sim que arrumar algo em suas vidas, Glória a Deus. porque Aleluia. Cristo vai dizer, Santo, santo. aleluia, dar uma palavra, entre aspas, apelidando eles, dizendo: sois filhos do trovão. Aleluia. E sendo eles filhos do trovão, aleluia, ele tinha uma natureza explosiva. Esse homem chamado João, que lá na frente se intitulava o discípulo amado, Aleluia. ele tinha uma ira, uma explosão, aleluia, Deus poderoso. um temperamento forte, aleluia. E quem sabe nós, às vezes, também, aleluia, temos esse temperamento de filho de trovão. Aleluia. Quem sabe, muitas das vezes queremos agir com palavras que ferem alguém, com natureza explosiva, com temperamento forte. Mas eu te digo, mesmo assim, escolha caminhar com Jesus. Aleluia. Porque durante o caminho, Ele vai ajeitando, Ele vai lapidando essas arestas na tua vida. Porque só Ele pode, aleluia, transformar, aleluia, um moço que era filho do trovão, até o discípulo amado, a quem Jesus amava. O discípulo a qual reclinava a sua cabeça no peito do Mestre. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Vemos aqui que Pedro, Tiago e João estava aqui. Aleluia. Aonde Jesus estava também João. Ali no Getsemane, na qual Jesus chamou, aleluia, eles para orar. Estava ali Jesus chamando Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Quem é que estava lá? Pedro, Tiago e João. Glória a Deus. Aleluia. Na ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Mas por que, aleluia, esses discípulos estavam Aleluia. lá? Quem sabe você pergunta por que, pregador? E buscando no estudo, buscando na palavra, eu digo a você, porque eles queriam seguir ao Mestre. Glória a Eles Deus. queriam algo diferente do reino. Eles aceitaram, aleluia, e queriam uma unção diferente. Aí eu pergunto, por que Cristo convidava eles? Porque Cristo via a virtude. Glória a Deus. Porque Aleluia. Cristo, aleluia, via que às vezes também esse temperamento de Tiago e João era o temperamento também de Pedro, porque nós sabemos que ele era impetuoso, esses três se pareciam muito, e quem sabe o problema de um era o problema dos três, e caminhando com Cristo, eles podiam, aleluia, aprender mais. Foram repreendidos muitas das vezes, porque da sua natureza impetuosa. Aleluia. Então Cristo dizia para eles: não é bem assim, é assim. Segundo, aleluia, eu posso te dizer que
certa vez numa aldeia em Samaria, Jesus queria passar para o lado de lá, pregando o evangelho para eles, eles não aceitaram. E Jesus tomou aquele caminho, aleluia. E os samaritanos não aceitaram, aleluia. João, Tiago, os irmãos, filhos do trovão, disseram: Glória a Deus, aleluia. Deus vivo. Mestre, se oramos a Deus, podemos pedir que Deus envie fogo para consumi-los? Ele ainda não tinha entendido o verdadeiro evangelho, mas escolheu caminhar com Deus, com Jesus. E Jesus disse: não é necessário, João, Tiago, porque eu vim para salvá-los, aleluia. Vemos aqui, na qual a palavra que eu vos li em Apocalipse, Jesus se revelou mais uma vez a ele para mostrar o livro do final dos tempos, da volta do Messias. Glória a Deus, aleluia. E nesse dia, meus queridos irmãos, quem sabe Tiago e João aprenderam mais uma coisa do reino. E aqui neste dia, na qual, meus queridos irmãos, eu vos digo, seguindo, aleluia, a sequência temporal da Escritura, aqui na frente Jesus já estava, aleluia, no caminho do Calvário, e eu vejo que o discípulo amado estava aprendendo com Jesus sobre o amor naquele dia, aleluia. Porque foi o único, aleluia, que estava no caminho do Gólgota, junto com o Mestre. Glória a Deus, aleluia. Porque estando lá já pregado numa cruz, Jesus vai dizer a João: cuida da minha mãe, agora sois filho dela. Não está bem assim, mas segundo as minhas palavras, eu digo que Jesus pegou a João e disse: está aí teu filho. Glória a Jesus. Porque ele sabia que João podia, aleluia, ali confortar sua mãe, a Maria. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que João, mais uma vez, ele escolheu seguir a Jesus, porque queria conhecer mais deste amor, aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu vejo que depois da morte de Jesus, eles receberam aquela palavra do ir e pregar até os confins da terra, e eles saíram a pregar este evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E João, ele teve um papel importantíssimo no crescimento desta igreja primitiva. Ele pregava, aleluia, e quando lá em Atos 2, o Espírito Santo, na qual Jesus disse que viria, ele veio, porque Jesus, aleluia, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha a se arrepender. A promessa naquele dia se cumpriu, tal qual a promessa que você tem na sua vida vai se cumprir. Meu irmão, minha irmã, eu te digo, descendo o Espírito sobre eles, sinais e prodígios, línguas estranhas, aleluia, naquele dia teve, e esse discípulo revestido de todo o poder, porque fogo desceu do céu e os batizou naquele lugar. Aleluia. A oportunidade de demonstrar o amor, ela veio. Lembra que os filhos do trovão estavam em Samaria e queriam mandar fogo do céu? Eu vejo que o Espírito Santo enviava a todos. Diáconos foram levantados naquele lugar, segundo Estevão, e segundo as 7 diáconos que foram, aleluia, consagrados naquele lugar. Felipe foi um deles e foi enviado a Samaria. E lá em Samaria o Espírito se movimentava e vidas eram salvas e curadas. Lá em Samaria, aleluia, aquele lugar que eles disseram que queriam mandar fogo do céu. Aí eu te digo, quem sabe chegou alguém e disse: ó, lá em Samaria está acontecendo um avivamento, aleluia.
Então quem é que saiu? Pedro e João. E lá em Samaria, eles não mandaram fogo para destruir o céu. Lá eles chamaram o Espírito Santo de Deus e fogo desceu, não para consumir, mas o fogo para libertar. Aleluia! Eles estavam aprendendo do amor nesse dia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele era discípulo de João Batista. Ele aprendeu, ele conhecia o Cordeiro. Mas eu te digo, ele queria conhecer mais. Quem sabe ele estava lá quando o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí ele começou a conhecer, quem sabe. E a beira do mar da Galileia, ele precisou de um convite. E a palavra não diz que ele, aleluia, teve alguma recusa, não. Ele deixou as redes e caminhou, aleluia. Deus de poder. Precisamos disso. Aleluia. Aceitar, aleluia, o chamado de Jesus na nossa vida. E às vezes quando chamado ainda não temos o amor, aleluia, pela palavra, pelo evangelho. Que sabe, o amor é pequenino ainda. Mas eu te digo, você precisa caminhar, aceitar a chamada, e no caminho, o poder, aleluia, vai estar na tua vida, porque é Ele quem nos dá. Essas lutas que vêm é segundo tal qual a tua capacidade, meu irmão, minha irmã. Deus não vai te colocar um fardo que tu não possa carregar. Está aqui já João, na ilha de Pátimos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Um homem que era o discípulo amado. Ele não tinha, aleluia, ele não tinha mais palavra, aleluia, impetuosa, porque aprendeu com Deus esse amor. Como eu te falei, aleluia, escrevendo ele 3 epístolas, 3 cartas, mais o Evangelho e mais a revelação do Apocalipse, dada por Jesus. Ele vai começar diferente, porque vemos nas cartas que ele mesmo escreve, ele se refere ao povo chamando de meus filhinhos, meus amados, meus caros filhos. Ele já estava doutrinando, porque já era pastor na igreja de Éfeso, já pastoreava um povo, já tinha ovelhas, aleluia, debaixo da sua mão, debaixo da mão do pastor que é Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, nós te adoramos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse exílio de João, meus queridos irmãos, aleluia, ele foge a nossa fé. É o mesmo exílio, quem sabe, do deserto que tu tem passado. Porque precisamos passar por um deserto para dar valor às coisas sagradas, para conhecer mais de Jesus. Então, como um deserto, aleluia, que passou o Jó, que teve que ser provado, aleluia, para, aleluia, conhecer mais a Deus, porque o próprio Senhor se revelou a ele no redemoinho, e ele disse: outrora aleluia, não te conhecia, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Precisamos passar, aleluia, pelo deserto tal qual passou Jacó, Deus poderoso, que saindo, aleluia, da onde estava em Berseba e foi até Padã, ele passou por um deserto. E ali naquele deserto, naquele lugar, ele dizia: quão temível é este lugar, porque ele viu uma escada e estava do chão até o céu, e nessa escada os anjos subiam e desciam por essa escada. Bendito seja o nome do Senhor. E eu te digo que essa escada que liga o céu na terra é Jesus Cristo, meu irmão. E os anjos, através de Jesus, ele cuida da minha e da tua vida. glória a Deus, aleluia. O deserto que Jacó passava é para ele aprender algo. Saiba que Deus tem algo na tua vida e você vai aprender no deserto. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus.
adoramos. No deserto que Elias também pediu a morte, mas lá na caverna, Jesus o alimentou, aleluia, mandando, aleluia, pão, carne. E lá no ribeiro, aleluia, ele tomou a água que era para o seu sustento. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deserto esse que Jesus foi tentado pelo inimigo e venceu. E ele dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra que eu vos leio, aleluia, que Cristo venceu, e segundo a palavra de Apocalipse, diz que ele detém a chave da morte do inferno. Ninguém está acima, aleluia, do nome, aleluia, do Filho. Ninguém está acima do nome de Jesus, porque Ele e o Pai são a mesma pessoa. Cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso e santo. Aqui estava João, passando pelo seu deserto. Patmos era lugar de prisão, era uma prisão dos romanos. Maravilha. Eu quero te dizer, conforme a angústia de João nesse lugar, quem sabe ele dizia: mas só sobrou eu. Glória a Deus, aleluia. Eu preguei a palavra, mas eu estou aqui. Então diz a palavra que Jesus Cristo se revelou a ele. E numa dimensão diferente, já não estava mais a matéria de João, o corpo físico, mas o Espírito saiu e ele foi arrebatado ao céu, daquele lugar, aleluia. Aleluia. E Jesus vai dizer: escreve, aleluia, as igrejas, escreve aquilo que eu te falo, aleluia. Maravilha, meu Deus, te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, aleluia, que o trovão, aleluia, conforme ele era, posso colocar assim, eu vou chamar João do trovão. Glória a Deus, aleluia. Esse trovão, aleluia, está aqui, Aleluia. transformado. Não é mais o trovão agora. Agora é o discípulo amado, que realmente aprendeu sobre o amor. Esse trovão que se propaga no céu e que a luz no grande movimento audível, Glória a Deus. ele cruza de um lado do céu para o outro, aleluia. Esse trovão que caminhou, ele recebeu a profecia, aleluia, das visões eternas do Apocalipse, não estava mais angustiado, Glória a Deus, aleluia. porque ele viu a face, e lá no céu não era mais, aleluia, somente o cordeiro, mas se revelou como leão da tribo de Judá, aleluia. Deus, aleluia. E por um momento nessa visão, já estou concluindo, disse ele, olhando, chorava João no reino do céu, e dizia assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém era digno. Todavia um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos, aleluia. Aleluia. E ali foi aberto os 7 selos, aleluia, e começou o movimento, aleluia, de Deus, derribando todo o pecado do mundo, aleluia, todo esse movimento que temos nesse mundo, que sabemos que é a Babilônia. Naquele dia, revelando a João, ele disse: é chegada a hora, aleluia, aqueles escarnecedores pagarão nesse dia, e a minha igreja subirá, aleluia, para as bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos,
A própria palavra de Deus é viva e eficaz, se renova todos os dias. As próprias lições que eu vos trago hoje já estão na palavra. Aleluia. As próprias lições, o Espírito está aí, te dizendo o que é, aleluia, a respeito desse amor, aleluia, Glória. da transformação que temos dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro do próprio lar, onde Cristo, aleluia, tem habitado, mas quer habitar a todo momento. Não dê brecha, meus queridos irmãos, para que essa glória se afaste por um momento da tua Aleluia. vida. Busque a presença de Deus, busque receber mais na casa, porque essa palavra, ela está aqui, é uma promessa viva. Não é apenas palavras vazias num livro, não. Está aqui o livro da revelação. Está aqui o que vai acontecer. O teu Deus te ensinando como vencer. Glória a Deus, aleluia. Muitos escarnecem, dizem que é só um livro, não. O livro que foi mais vendido em todos os tempos, e não é isso. Quem compra, às vezes quer ter uma Bíblia, mas é um livro mais disseminado. As igrejas trazem a palavra, aleluia, porque é algo que foi pensado para nós. Quem sabe João dizia, sobrou só eu, mas hoje eu te digo, apóstolo João está lá no seio de Abraão, ele está olhando para nós, quem sabe, ele não pode fazer nada, mas aquele na qual caminhou com ele, que é Jesus, está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Sim, Jesus, aleluia. Essa Bíblia aqui, o maior best-seller, o livro que foi mais disseminado. Aí eu te pergunto por quê? Teu coração sabe. Porque a palavra de Deus, aqui está Jesus, de Gênesis, Apocalipse, tudo está encaminhado desde o princípio dos tempos. A palavra, aleluia, ela aponta para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E eu te digo, meu irmão, só Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia, Jesus. Não tem outro. É verdade. O inimigo somente quer, aleluia, ceifar a tua vida, tragar a nossa essência. Só quer roubar, matar e destruir. Não há vida naquilo que te oferece, mas o Senhor te oferece, aleluia, esta preciosa mensagem. Te oferece um reino cheio de preciosidades para a tua vida. Ele te oferece não aqui nessa terra, mas a vitória lá no céu, aleluia. Glória a Deus. Aqui nessa terra, quem sabe, a gente não vai ter, aleluia, grandes riquezas. A prosperidade não é a riqueza. A prosperidade é ter, aleluia, fartura, quem sabe, do alimento, fartura, aleluia, da presença de Deus, da virtude na nossa vida. Essa é a prosperidade do crente. Aleluia. É que não nos falte nada. E para não nos faltar nada, precisamos de Deus. Porque às vezes, aleluia, temos condições, e muitas vezes quem tem condições aí não busca a presença, e aí se torna escravo, porque é isso que o inimigo quer. Quem sabe te dar uma riqueza, algo maior, para te deter e não vir na casa do Senhor. Eu entrego essa mensagem, meus queridos irmãos, para que não venha, aleluia, ser da minha boca, Aleluia. mas que seja direcionado aquilo que Deus, aleluia, já falava comigo. Graças a Deus. Eu quero orar pela tua vida, meus queridos irmãos, Aleluia. para que possa passar o comando aqui para o nosso pastor, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos no teu banco, ore pela palavra, Aleluia. ore pelo profeta, nosso missionário que está lá no Itaqui. Ore por ele, porque ele tem buscado se movimentar
Jesus tem falado com ele, assim como tem falado com o nosso pastor aqui, segundo tal qual os cultos que o Espírito Santo tem direcionado a vida dele, na qual tem se colocado pela madrugada, todos os dias orando, na qual também nós estamos colocados. Aleluia. Quem sabe há uma grande, aleluia, frieza. Eu não posso dizer para você que isso é normal, não. Mas assim como o inimigo trabalha, Jesus está trabalhando na tua vida. E esse inimigo vai cair por terra pela palavra do Senhor. Aleluia, que derriba todo mal, aleluia. Orai ao Senhor, aleluia. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, é na tua presença que nos achegamos, Pai querido, agradecendo pela palavra, Pai querido, agradecendo pelo maná que desceu do céu, aleluia, falou com a tua igreja, Pai querido. Oh Senhor querido, assim como a palavra fala, Pai querido, e falou conosco, Pai, aleluia, na qual o Senhor chamou, aleluia, a homens impetuosos, chamado filho do trovão, aonde também um dia fomos filhos do trovão nessa terra, Pai querido, mas o teu amor nos alcançou e nos transformou, Pai querido, e hoje, Pai querido, podemos usar, aleluia, deste amor, aleluia, para com nossos irmãos, aleluia, saindo pregando para essas Samarias aí, que está no mundo, Pai querido, aleluia, saindo a vilarejos, Pai querido, a comunidades, a bairro, a cidade, Pai querido, quem sabe outros países, Pai querido, aonde o Senhor nos enviar, cá estamos, assim como a palavra, aleluia, tal qual, aleluia, trazida aqui também, segundo Isaías, Pai querido, estava diante do trono de Deus, aleluia, Senhor querido, e brasas vivas do altar vieram tocar a sua boca, Pai querido, oh Senhor amado, aleluia, naquele dia ele disse, envia-me a mim, aleluia, cá estou, eis-me aqui, aleluia. Nós queremos também, Pai, ser enviado, quem sabe para as nações, Senhor, tu sabe, Pai querido, estamos aqui para aprender, para testemunhar, para receber, para repassar esse conhecimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, a nossa herança, nos abençoa, aleluia, esteja conosco, guia a nossa vida, Pai querido, aleluia. Derrama as águas do teu Espírito, Jesus, sobre a nossa vida. Eu oro desse jeito, intercedendo dessa forma para com os meus irmãos, para com essa casa de oração, em nome de Jesus, Pai querido. Amém, amém, Pai. Glória a Deus.